Olá, querido pai, querida mãe, é um prazer imenso ter você aqui conosco nessa live. Amados alunos da família CAD, um abraço para todos vocês. A sua presença faz toda a diferença e logo hoje queremos tratar de algo que interessa a todos nós, não é verdade? Nós iremos falar sobre saúde, algo que interessa a todas as pessoas. Todo mundo quer ter saúde. E saúde você não compra na farmácia, não é verdade? Como dizia Jacques Bossuet, a saúde depende mais das precauções do que dos médicos. Então nós teremos uma aula com a doutora Jailane Aquino, que é a mesma é doutora na Universidade Federal de Pernambuco. Doutora Jailane é uma pessoa muito querida, muito gente boa, só tem um defeito, né, de ser minha parente, mas aceitou aí o convite especial, se dispôs a estar conosco. Doutora Jailane vai estar falando sobre o sistema imunológico versus Covid-19. Como você investir no seu sistema imunológico para combater a Covid. Doutora Jailane, agora é com você. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Olá a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem diante de tudo que nós estamos vivendo, né, desde o ano de 2020. Bom, eu queria primeiramente me apresentar, né, para que vocês conheçam um pouquinho de quem eu sou e de como eu trabalho. E antes de tudo, agradecer ao professor Wesley pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, tá? Então, vou posicionar aqui os slides, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição, sistema imunológico em tempos de Covid-19, tá? Então, eu me chamo Jailane de Souza Aquino, para que vocês me conheçam um pouco mais, né? Eu sou nutricionista, sou formada pela Universidade Federal da Paraíba, tenho especialização em fisiologia do exercício pela Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro. Sou mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba e sou doutora em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Né? Eu coordeno um laboratório de pesquisa, então, além de ser professora, né, ser docente da UFPB, eu coordeno esse laboratório de pesquisas científicas na área de nutrição. Sou vice-coordenadora do programa de pós-graduação em nutrição aqui da Universidade Federal da Paraíba e também coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais de Laboratório, também aqui da instituição. Tá? Então, vamos falar, entrar, né, realmente no que nos interessa, no assunto, né, relacionado ao sistema imunológico, à nutrição e ao Covid. Então, a gente tem algumas perguntas frequentes, né? Como, por exemplo, quais são os alimentos que devo consumir em tempos de Covid-19? Né? Muitas pessoas também perguntam quais são os alimentos que eu não devo consumir, né? Em tempos de Covid-19. O Covid-19 ele é transmitido pelos alimentos? Uma outra questão norteadora, né, do que a gente vai falar um pouco hoje, se é recomendado o uso de suplementos para combater ou prevenir o Covid-19. Então, um exemplo dos polivitamínicos, né? E como deve ser a ingestão hídrica em tempos de Covid-19. Então, todas as perguntas, na realidade, né, elas estão muito relacionadas aí à nutrição, ao sistema imune e ao papel da nutrição e do sistema imune frente ao Covid-19. Então, primeiramente, queria falar, né, bem rápido para vocês, porque na verdade o sistema imunológico ele é muito amplo, né? A gente poderia ter uma aula ou várias aulas só sobre o sistema imunológico, então eu optei por dar uma resumida, né, no que seria. Então, o sistema imune, o sistema imunológico, ele é o sistema de defesa do nosso corpo, né, diante da entrada, da invasão de algum patógeno, seja uma bactéria, um vírus, né, que possa estar presente no ar, na água, nos alimentos, em objetos, né, que estão ao nosso alcance, tá?
E esse sistema imune, ele, no caso, né, quando a gente tem contato com algum desses patógenos, seja uma bactéria, um vírus, ou até mesmo um anticorpo que está lá presente na vacina, né, as vacinas têm esse princípio de estimular, né, o nosso sistema imunológico, só que aí de uma maneira diferente, né, para que a gente tenha as células de defesa para aquele determinado vírus ou bactéria, né? Então, já é um outro mecanismo que eu também não vou me aprofundar. Mas, quando a gente tem contato, né, com algum tipo de invasor no nosso organismo, acaba que o nosso sistema imunológico ele desencadeia respostas, né, imunes a partir de células, né? Dentre essas células nós temos várias, né? O neutrófilo, o monócito, célula natural killer, eosinófilo, basófilo, macrófago, célula dendrítica, linfócito T, linfócito B, e além de outras substâncias, né, como as citocinas, quimiocinas, interleucinas, que fazem parte de todo o nosso sistema imunológico, elas são ativadas e apresentam funções diferentes no nosso organismo. Mas o que essas células imunológicas, a partir da invasão, né, de algum patógeno, que elas, qual o objetivo, né, da ação dessas células? É exatamente a destruição ou a inativação desses antígenos ou desses patógenos, a exemplo do próprio coronavírus, tá? Então, é muito importante quando a gente fala de nutrição e sistema imunológico, a gente lembrar, né, por exemplo, a nossa digestão, ela é finalizada no intestino, né? Ela começa na boca, vocês já viram isso, e ela chega, né, e finaliza no nosso intestino. Pois bem, o nosso intestino, ele tem várias bactérias que colonizam, né, o tecido intestinal, né, o órgão em si. E essas bactérias, a gente tem que ter um equilíbrio entre as bactérias benéficas e aquelas que podem causar algum tipo de transtorno. Então, o equilíbrio, que a gente chama de microbiota intestinal, é importante, né? De se manter, a gente se mantém esse equilíbrio entre as bactérias que estão no nosso intestino, as maléficas e as benéficas, exatamente através da alimentação. E por que é tão importante? Por que eu estou falando disso, né? Aqui, relacionando ao sistema imunológico? Porque o nosso intestino, gente, essas bactérias que colonizam o nosso intestino, elas produzem diversas substâncias e através da circulação, desculpem, e através da circulação, essas substâncias, elas podem agir tanto ao nível cerebral, né, ao nível da própria circulação, ao nível do sistema cardiovascular, hepático e renal. Tá? E também, na verdade, o intestino ele tem comunicação com vários órgãos do nosso corpo, né? Então, essas bactérias, tanto as boas como as ruins, por isso que é importante a gente ter uma alimentação saudável, para que não haja um desequilíbrio e haja uma proliferação das bactérias ditas ruins, entre aspas, né, no nosso organismo, e possa desencadear doenças, né? Então, nós temos várias doenças que são desencadeadas aí por esse desequilíbrio, tá? Então, não vou também me aprofundar muito nisso, né? Nós temos aqui no nosso laboratório, o que eu coordeno, né? A gente trabalha exatamente com essa parte, a influência, né, do intestino, do que a gente consome em termos de alimento, em termos de dieta, e quais os mecanismos que são desencadeados aí no nosso organismo, tá? Mas, quais são esses fatores que influenciam o nosso sistema imunológico, né? Então, nós temos o sono, a atividade física, a saúde mental e a presença ou não de doenças crônicas. Dentre elas, obesidade, diabetes, hipertensão, né? A desnutrição, tá? Então, várias doenças crônicas também vão afetar, né, o nosso sistema imunológico. Então, é por isso, inclusive,
que os primeiros estudos que traziam, né, sobre Covid-19 era abordado exatamente como fator de risco as pessoas que tinham esse tipo de doença, tá? E se viu que realmente, né, para várias doenças, como elas alteram o sistema imunológico, entre essas que eu citei, né, mas não só essas, temos várias outras, poderia ser um fator de risco para contrair o Covid-19 e até mesmo para ter desfechos, né, resultados aí para desfechos que seriam, né, outros problemas de saúde ou até mesmo óbito, tá? E aí a alimentação ela também vai influenciar diretamente no sistema imunológico e é sobre isso, né, que a gente vai falar um pouquinho com vocês hoje. Então, primeiramente, né, voltando aquelas perguntinhas lá do início da nossa conversa, quais alimentos devo consumir em tempos de Covid-19? Bom, os alimentos saudáveis, a alimentação saudável, independentemente ou não de pandemia, ela não se modificou, né? É recomendado a alimentação saudável, né? Que as pessoas busquem essa alimentação saudável. Para isso, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira. Se vocês digitarem aí no Google, vocês vão achar esse guia na íntegra, onde especifica, né, várias dicas, várias explicações e trazem, né, como a gente deveria ou deve, né, se alimentar. Então, esse guia ele é publicado, né, pelo Ministério da Saúde e norteia, né, a população brasileira como um todo sobre o consumo de alimentos para se ter uma alimentação saudável. Então, em resumo, a gente tem a pirâmide alimentar, né? Onde a gente tem como a base da pirâmide, né, os alimentos fontes aí de carboidratos, como batata, milho, trigo, né? Por quê? Porque são os alimentos que nos dão energia para o nosso dia a dia, né? Aqui mais à frente, na nossa pirâmide, a gente tem, né, os vegetais, tanto as frutas como os legumes, né? São alimentos in natura, ou seja, não são processados. Então, esses alimentos eles têm a função de regular o nosso organismo, as nossas funções, tá? Subindo aqui na pirâmide, né, na terceira parte aqui, de baixo para cima, nós temos leite e derivados, as carnes, ovos, também as oleaginosas, né? Exemplo do amendoim, da soja, tá? Das castanhas, né? Então, esses alimentos, eles têm bastante proteína, bastante, né, gordura, e a gente, por isso que eles são consumidos em menor quantidade quando a gente compara com os alimentos que estão mais aqui abaixo, né? Que eu já expliquei para vocês. No topo da pirâmide, né, nós temos os alimentos processados e as gorduras que a gente deve consumir em menor proporção, né? Os alimentos processados principalmente, tá? Então, na verdade, né, em tempos do coronavírus, a gente precisa ser claro e objetivo quando a gente explica, né, essa pirâmide. Na verdade, dietas milagrosas não curam nem transformam a imunidade de forma alguma, mas um conjunto de hábitos alimentares saudáveis, né? E tudo na nutrição é equilíbrio, né? E aí eu me posiciono como nutricionista que a gente precisa levar aí a vocês, levar à população, né? Essas guias, essas orientações a respeito de alimentação saudável, não só em tempos de pandemia, mas para que isso se mantenha, né, em nossas vidas, independentemente da pandemia. Mas vou falar um pouquinho para vocês especificamente da alimentação e sistema imune, né? Na verdade, ela vai muito além da vitamina C, né? Sempre a gente tem, fala bastante, né, a respeito de vitamina C na gripe, né, em doenças infecciosas, mas não é só a vitamina C, é como eu disse a vocês no slide anterior, né? Na verdade, é a dieta saudável como um todo, diversos alimentos, né, presentes na dieta que vão fortalecer o nosso sistema imune. Então, dentre eles, a gente tem os alimentos fontes de vitamina A,
que estão presentes, a vitamina A ela está presente na cenoura, no morango, na abóbora, nas mangas, estão de cor amarelada, né? Os alimentos, fontes de vitamina B1, como, por exemplo, as leguminosas, feijão, soja, né? Vitamina B2, que está presente no abacate, em amêndoas. B3, está no amendoim, em castanhas. A B5, em ovos. A B6, em banana, abacate. A vitamina B9, né? Em vegetais verdes escuros, como brócolis, couve, espinafre, mas também em carnes. A vitamina B12, que está presente em carnes e em ovos. A vitamina C, né, que é uma das mais faladas quando se fala em sistema imune, está presente nas frutas cítricas, como acerola, laranja, goiaba, limão, tá? A vitamina E está presente em óleos vegetais, óleo de soja, azeite de oliva, né, óleo de canola, entre outros, nas amêndoas. A vitamina D, que está presente em alimentos como peixes, gema de ovo, mas também que a gente precisa, né, a gente precisa se expor ao sol, né, no horário, evitar os horários mais quentes, né, principalmente a gente deve se expor ao sol antes das 10 ou após as 16 horas, né, para que também a gente tenha essa conversão, essa produção de vitamina D no nosso próprio organismo, então não só o alimento, mas também a exposição solar, né, nós vamos ter a vitamina D, cálcio, né, que está presente em leite, derivados, vegetais verdes escuros, o cobre, que está presente em carnes, frutos do mar, em castanhas, o magnésio também em castanhas, em cereais integrais, né, e em vegetais verdes escuros, o selênio, que é um mineral também, que é dito como antioxidante, está presente na castanha do Pará, né, e em hortaliças. O zinco, né, está presente em carnes, em ovos, em nozes, leguminosas. E, por fim, o ômega 3, que está presente na linhaça, na chia, na sardinha, no salmão, né, em peixes de águas profundas. Então, o conjunto dessas vitaminas que eu acabei de falar para vocês e dos minerais, né, que a gente consome através dos alimentos, a gente consegue ter um fortalecimento do sistema imune, tudo isso dentro de uma dieta saudável. O que a gente deve evitar, né, ou não se deve consumir em excesso? Né? Só explicando um pouquinho para vocês, que seriam os alimentos in natura, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um abacaxi. O abacaxi, quando ele é tido em calda, né, ele já é considerado um alimento processado, que ele foi enlatado, ele tem açúcar. E um alimento ultraprocessado é, por exemplo, o suco de abacaxi em pó, né, aqueles de saquinho. Um outro exemplo de alimento in natura, eu tenho o milho em conserva é um alimento processado, aqueles em lata, né? Já o salgadinho de milho no pacote, aqueles que a gente usa como, né, consome como snacks, ele já é um alimento ultraprocessado. Já o peixe, por exemplo, nós temos a sardinha, né, em conserva, ela é um alimento processado, e o peixe empanado já é um alimento ultraprocessado. Então, esses alimentos ultraprocessados que estão aqui nessa coluna, a gente precisa evitar o consumo, e repito, não só na pandemia, mas como um todo, né? Então, a gente precisa evitar esse tipo de alimento, onde eu tenho alto teor de açúcar, alto teor de sal, né? Baixo teor de fibras, que também são importantes para a nosso intestino, para o nosso sistema imune, e eu devo evitá-los, né? Porque eles têm também, geralmente, alto teor de gorduras, né? E isso pode trazer malefícios para a saúde e desencadear diversos tipos de doenças crônicas. Então, eu devo priorizar os alimentos in natura, tá? O Covid é transmitido por alimentos? Bom, até o momento não há evidências de transmissão do coronavírus por meio dos alimentos. Então, o que é que a gente recomenda? Cuidado na hora da preparação. Então, a lavagem das mãos
higienizar os utensílios de preparação, né? Facas, tábuas para corte de alimentos, panelas, né? Ter sempre cuidado quando for escolher esses alimentos, a qualidade desses alimentos, se for um alimento processado ou ultraprocessado, olhar a validade, se for os alimentos in natura, saber escolher as frutas, verduras, enfim, né, o feijão, o arroz que a gente consome, e higienizar as embalagens, né, e também os alimentos in natura, no caso, né, se a gente for consumir um ou outro, tá? Então, esses são os cuidados no preparo, né, dos alimentos, que também é independente da pandemia, independente do Covid. É recomendado o uso de suplementos para o combate ou prevenção no Covid-19? Bom, tem hoje em curso diversos estudos, né? A gente que é pesquisador, somos cientistas, né? Vamos falar assim, estamos nas universidades com essa função, não só de dar aula, mas também de investigar, né, e trazer respostas para a sociedade através de pesquisas científicas. Então, existem várias pesquisas com diversos antioxidantes, como ômega 3, vitamina D, vitamina E, vitamina C, zinco, selênio, são alguns, né? E se utilizando como suplementos, ou seja, em cápsula, né? Não só na alimentação. Então, existem trabalhos que têm aplicado, né, esses antioxidantes na prevenção, no tratamento, ou seja, enquanto o paciente ele está acometido com Covid, e também na recuperação, no pós-Covid. Né? A gente sabe que várias pessoas têm desenvolvido diversos sintomas, diversos problemas, né? Em decorrência do Covid. Né? Já estão recuperados, já não estão mais com vírus, mas ainda apresentam diversos problemas de saúde em decorrência do Covid. Tá? Então, nós temos hoje diversos estudos, não só com esses, mas com suplementos, né, em cápsulas, mas também com alimentos, também voltados para a dieta, mas ainda não se tem conclusões, né? Por quê? Porque não sabemos as doses que seriam realmente voltadas para a prevenção do Covid, para o tratamento, enquanto o paciente realmente está desenvolvendo aqueles sintomas, ou na recuperação, né? Então, a gente precisa aguardar as conclusões dos estudos para se ter realmente, saber qual a quantidade de vitamina E que eu devo consumir para a prevenção do Covid, ou para o tratamento, ou para a recuperação. Né? São fases diferentes. Qual a quantidade de vitamina D, de vitamina C? Não se sabe. Né? Será que uma combinação desses pode ser melhor? É possível, mas também possa ser que não. Tá? Então, o que se recomenda é a dieta saudável, né? E aí, por fim, como deve ser a ingestão hídrica em tempos de Covid? É algo também que faz parte da alimentação saudável, né? A recomendação é de 30 a 35 ml por quilo de peso por dia. Então, você tem como fazer o seu cálculo de quanto você deve ingerir de água, né, por dia, o mínimo. Ou seja, de 500 ml por dia, então é o mínimo, gente. Não é recomendado você estar consumindo só 500 ml de água por dia, você tem que consumir mais, né? E aí, trouxe para vocês 2 sinais de que a pessoa pode estar com desidratação, dor de cabeça, prisão de ventre, pele seca, boca seca, a imunidade baixa, porque muitas moléculas que estão relacionadas ao sistema imunológico estão na saliva, tá? Então, se eu não consumo água adequadamente, eu posso ter uma imunidade baixa, dor nas articulações, cansaço, mau humor, fome. Sim, a sede ela pode desencadear a fome. Na verdade, você não está com fome, mas sim com sede. O inchaço e o metabolismo lento, tá? Então, a gente tem que ter cuidado não só no consumo de alimentos, mas também na quantidade de água que a gente consome, praticar exercícios, né, ao ar livre ou em casa, né? E ter todos os cuidados que a gente já vem tendo. Então, aqui é só alguns dos meus alunos, né, algumas pessoas da equipe, né, que fazem parte do nosso laboratório, todo o corpo, né, de pesquisadores.
ok? Então, o meu muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado e caso tenha alguma dúvida, podem entrar em contato com o professor Wesley, que também tem o meu e-mail, né, na apresentação. Posso também disponibilizar os slides, caso seja necessário. Professor Wesley, meu muito obrigada e obrigada a todos vocês pela atenção. Tchau, tchau. Muito obrigado, doutora Jailane. Foi uma aula maravilhosa, um assunto muito importante para a nossa saúde, que nós possamos utilizar os remédios que estão à nossa disposição. Remédios naturais são estes: água, exercício físico, ar puro, luz solar, a alimentação saudável, repouso, gente. Olha só, muitas pessoas estão com a imunidade baixíssima porque não estão tendo um sono de qualidade. E isso proporciona a facilidade da pessoa adoecer ou até mesmo adquirir o Covid. Tá? Então, são coisas que a gente pode estar cuidando se utilizarmos esses remédios naturais. A nossa vida vai ser uma vida que vai experimentar realmente um pleno bem-estar. Né? Não podemos esquecer da temperança, que seria o equilíbrio, né? Você tem que ter equilíbrio em tudo que você fazer e a confiança em Deus, que é o mais importante. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para juntos falarmos com Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo bem-estar, muito obrigado porque o Senhor realmente quer o melhor para cada um de nós. Nesse momento nós queremos colocar em suas mãos poderosas, mãos que podem simplesmente resolver qualquer situação. Queremos colocar a vida de pessoas que estão enfermas, que estão, Senhor Deus, lutando contra a Covid-19, que estão nos leitos de hospitais. Nós cremos que o Senhor, como Criador da vida, o Senhor pode levantá-los do leito de hospitais. O Senhor pode restaurá-los completamente e trazê-los de volta para casa. O Senhor pode trazer a saúde. E é por isso que nós estamos intercedendo por eles e também pelos seus familiares. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor abençoe ricamente cada família, cada membro de família que nos acompanha nesse exato momento. Que todos eles venham a entender que é necessário cuidarmos da saúde, porque o corpo que temos é propriedade de Cristo. Jesus pagou o preço por esse corpo, morrendo na cruz, derramando o seu sangue. E que cada membro dessas famílias que nos acompanham, e até mesmo daqueles que por algum motivo não puderam estar conosco, que todos entendam, ao verem esse vídeo depois, que todos somos especiais, pois fomos comprados pelo sangue de Cristo. Cristo deu a sua vida por nós. O seu amor incondicional é real em nossas vidas. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Um abraço, que Deus abençoe.